Torcedor vascaíno, hoje ainda não é dia de Vasco da Gama, porém hoje é dia de Criciúma e Corinthians. A 17ª rodada volta e a gente vai, é claro, falar sobre os jogos que irão acontecer desta 17ª rodada para você, como torcedor vascaíno, ficar de olho. E se o Vasco não joga hoje, apenas amanhã, hoje é o dia do último treino no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco da Gama vai a campo sob o comando de Rafael Paiva, o Papaiva. O Vasco vai se preparar para enfrentar essa equipe do Atlético Goianiense. Hoje será batido o martelo. Paiva vai para o jogo. Coutinho, Souza e Teixeira vão para o jogo. A gente vai trazer algumas informações importantes e muito relevantes sobre esse atual momento do Vasco da Gama e a preparação para este grande jogo. Além dessas, muitas outras novidades. Vamos falar aqui sobre o técnico Ramon Dias, que foi anunciado ontem no Corinthians, e as primeiras palavras dele sobre o comando do Clube Paulista não caíram muito bem aqui no meio da torcida cruz-maltina. Vamos falar também sobre um destaque da base, no caso o cria Bruno Lopes, que nesse momento na Europa já vem sendo chamado de um novo Endrick. Olha, meu amigo torcedor, um Acorda Vascão já muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para você que está aí do outro lado, ficar bem informado e não perder absolutamente nada que acontece no nosso Cruz Maltino. Então é claro, né? Antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e é claro, né? Agradecer, porque ontem chegamos a um número muito importante e significativo. Chegamos ontem à marca dos 135 mil inscritos. Quem diria, né? Que um dia teríamos 135 mil pessoas aqui no nosso canal. Então, apenas agradecer a todos vocês pelo apoio, pela ajuda, pelos likes que vocês deixam, pelas curtidas que vocês deixam, pelas inscrições que vocês deixam. Se não fosse aí por cada um de vocês, jamais chegaríamos a esse número tão marcante. E vamos por mais. Vamos em busca dos 136, dos 137, 140, 150, sempre contando muito aí com todos vocês que estão aí do outro lado. Então, obrigado. E é claro, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe o like e ajudem o nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco. Quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão com vocês aí do outro lado, falando sobre o que ocorreu ontem, né? O Vasco que passa hoje por uma grande reestruturação dentro e fora das quatro linhas. As consequências positivas, é claro, já estão sendo vistas, com o Vasco na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, mais perto do G6 do que do Z4. Um Vasco da Gama que já tem um novo diretor executivo, um novo CEO, um novo SFO, isso tudo faz parte da reestruturação do atual presidente Pedrinho e de sua gestão. Diretor executivo é o Marcelo Santana, e inclusive, abrindo um grande parênteses aqui a vocês, que diretor é o Marcelo Santana? Não o conheço, nunca parei para conversar. Aliás, nunca parei para conversar, é difícil porque a gente acaba conversando, mas o que eu quero falar é o seguinte: eu tô cobrindo o Vasco da Gama como imprensa desde o início do ano passado. Eu já vi no Vasco Paulo Brax, já vi no Vasco Alexandre Matos e já vi no Vasco Pedro Martins. Pedro Martins foi um período muito curto, muito curto. Eu vi ele apenas em uma entrevista coletiva e não deu tempo de ter uma troca com ele. O Alexandre Matos eu vi. A postura do Matos é uma postura de alguém muito grande, como ele é para o futebol brasileiro. Uma postura que não traz uma aproximação entre a imprensa e o mesmo, e muito menos entre a torcida e o mesmo. O Paulo Brax eu vivi muito pouco do Paulo Brax, mas era alguém também bem próximo da imprensa. Mas eu quero falar aqui agora sobre o Marcelo Santana. Que diretor executivo Marcelo Santana e que pessoa principalmente é o Marcelo Santana. O Marcelo estava presente nesta última quinta-feira na sede náutica da Lagoa para a apresentação de Felipe Coutinho. E diferente de todos os diretores executivos que passaram pelo Vasco da Gama, Marcelo Santana parece ser um cara muito humilde. Um cara que trata todo mundo de igual para igual. Do torcedor ao jornalista, do jornalista ao presidente, do presidente ao atleta. E que hoje, legal termos ter um diretor executivo, né? O Vasco ter um diretor executivo como Marcelo Santana. Esperança de um futuro realmente muito grande que teremos pela frente. Não pelo Marcelo Santana em si, mas pelas pessoas, pelo grupo que o Pedrinho, né, está formando de diretores. E falando inclusive em diretores, temos o CEO
Carlos Amodeu, e temos os SFO, que é o diretor financeiro, Rafael Viana. E é exatamente sobre ele que eu quero falar aqui com vocês. Porque ontem, através do seu LinkedIn, o Rafael Viana falou sobre a sua chegada ao Vasco. E olha que maneiro, tá aparecendo aí na imagem a vocês a publicação dele, onde ele diz assim, ó: essa foto prova duas coisas. Uma, já tive cabelo. Rafael Viana é o terceiro, dentre as 3 crianças presentes na foto, é a mais velha, né? Ele fala: já tive cabelo e sou vascaíno desde criança. Esse jogo foi no Maraca, contra o Flamengo, lá pelos anos de 89 e 90. Sou a criança maior ao lado do excelente lateral direito Luiz Carlos Vinck, que atuou pelo Vasco e pela seleção. Não estive tão perto quanto gostaria nos últimos anos, mas quando comecei a trabalhar no futebol profissional, a vontade de contribuir com o Vasco sempre esteve no meu coração de alguma forma. Na última segunda, iniciei uma nova jornada como SFO no Vasco da Gama SAF. Os desafios são enormes, mas a motivação é maior ainda. Agradeço a confiança de todos os conselheiros, presidente Pedrinho e de toda a torcida. E porque é maneiro falar sobre isso aqui com vocês. Porque o Vasco tinha como seu SFO, sua diretora financeira, Cátia dos Santos. Eu não sei se a Cátia dos Santos é vascaína. E não quero saber. Mas o grande problema nesses últimos anos no Vasco da Gama foi que os profissionais que passaram pelo Vasco tinham zero identificação com o clube. E a gente vê hoje um diretor financeiro, que é o Rafael Viana, que além de ser um baita profissional, a gente viu que ele fez no Cruzeiro toda essa reestruturação financeira hoje, que é nítida. No Cruzeiro passou pelas mãos do Rafael Viana, e hoje esse é o novo diretor financeiro que está no Vasco. Uma competência profissional gigantesca e uma vascainidade nítida de se ver. Vascaíno de berço, vascaíno de criança, que agora vai ajudar a reestruturar o Vasco fora das 4 linhas. Muito legal essa notícia, muito legal o que aconteceu, e muito legal o Vasco ter profissionais hoje com o Vasco. Uma das grandes críticas que tínhamos à SAF era essa separação do Vasco como clube, Vasco como futebol e a vascainidade presente no Vasco. E hoje, com o retorno do Pedrinho, o quanto antes, o Vasco está voltando a ser do Vasco da Gama. Boa notícia, torcedor. Tá feliz com isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E é claro, falando em Vasco, esse retorno dos Crias condiz muito também com o Vasco dentro do Vasco, né? Ontem tivemos o anúncio do Teixeira, domingo, tivemos o anúncio do Souza, tivemos o anúncio do Coutinho na quarta-feira. O trio de Crias foi, enfim, anunciado. Coutinho com a camisa de número 11, Teixeira com a camisa de número 90 e Souza com a camisa de número 5. Hoje, o último treino do Vasco da Gama, os 3 que já vêm participando de uma forma até ativa no dia a dia do CT, eles já treinam junto ao grupo e hoje será definido se esse trio vai viajar ou não para Goiânia para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Dentre os 3, a possibilidade é mínima que haja a viagem de ambos para Goiânia. O Pedrinho sai um pouquinho na frente, porque o nome dele já apareceu no bid, é um atleta que já está regularizado, diferente do Alex Teixeira e também do Souza, mas a expectativa realmente é que os 3 fiquem de fora, estejam à disposição do técnico Rafael Paiva apenas para o jogo deste próximo domingo contra a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV. Vasco e Atlético Mineiro, que é claro, tende a ser um jogaço, um jogo grande, um jogo importante. No caso, domingo, 4 horas da tarde, jogo com transmissão para a Rede Globo. É Hulk contra Coutinho, é Paulinho contra o Vasco. É assim, um jogo que vai parar com toda certeza o futebol brasileiro e vai ter secador ligado contra o Vasco da Gama. Então hoje será esse último dia de treino, hoje será também o início. Aliás, o início não, né? Mas teremos mais alguns jogos dessa 17ª rodada de Campeonato Brasileiro. Amanhã o Vasco entrará em campo às 7 horas da noite. E hoje, terça-feira, teremos Juventude e Atlético Mineiro entrando em campo às 7 horas da noite. E Corinthians e Criciúma entrando em campo às 9 horas da noite. Atlético Mineiro, que hoje é o 10º colocado Brasileirão com 21 pontos. Enquanto aí Criciúma é o 14º colocado. Corinthians é o 17º e Juventude é o 13º. Melhor resultado para esse jogo entre Atlético Mineiro e Juventude é um empate entre as equipes. O Juventude vencendo acaba ultrapassando o Vasco na tabela de classificação e o Atlético Mineiro vencendo impossibilita o Vasco de ultrapassá-lo caso vença o Atlético Goianiense. A situação do Criciúma perca. Pare ali nos 17 pontos. Hoje o Vasco é uma equipe que olha mais para a parte de cima do que da parte de baixo. Então é importante um empate aí também entre Criciúma e Corinthians, esse empate entre Juventude e Atlético Mineiro. Mas é claro, o foco hoje está no treino para essa partida de amanhã. Nada adianta
se o nosso Vasco da Gama não conseguir conquistar a vitória. Inclusive, falando aqui nesse assunto sobre reforços, né, meu amigo torcedor, hoje há uma grande expectativa dentro do Vasco da Gama para o anúncio de Emerson Rodrigues. Alex Teixeira e Souza já vem treinando junto ao grupo, o anúncio aconteceu apenas nesses últimos 2 dias e a situação é muito semelhante ao do Emerson Rodrigues, que também vem treinando com o Vasco desde semana passada, mas o anúncio ainda não ocorreu. O Vasco aguarda algumas burocracias para anunciar o atacante colombiano. A expectativa é que o anúncio venha ocorrer apenas na próxima quinta-feira. O atleta já treina, mas a expectativa é que o Vasco anuncie aí Emerson Rodrigues como o mais novo reforço do clube apenas na próxima quinta. Jogador aí importante, atacante, ponta, que vem emprestado pelo Inter Miami ao Cruz Maltino após uma passagem pelo Milionários da Colômbia. Tá empolgado com o Emerson Rodrigues, torcedor? Acha que o atacante colombiano vai dar certo vestindo a camisa do Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E lembrando, né, que além de Emerson Rodrigues, além de Coutinho, além de Souza, de Teixeira, o Vasco também trará outros nomes para o elenco. Prioridade do Vasco nesta janela de transferências é trazer um zagueiro, um atacante de lado e um volante. Esses 3 nomes o Vasco vai buscar no mercado da bola. Prioridades principais para esse zagueiro e para esse atacante de lado. E caso haja uma oportunidade, o Vasco vai estar atento caso pinte aí realmente no mercado uma oportunidade para trazer um volante, mas ainda nada certo realmente. Os alvos do Vasco nessa janela é para a posição do zagueiro e para a posição do ataque. Lembrando, o Vasco chegou, né, a negociar com o André Ramalho, acabou não fechando, como também chegou a negociar com o zagueiro Pepe. Inicialmente o Vasco tinha uma grande expectativa pela contratação do Pepe, mas no final as coisas acabaram não avançando, como também o Vasco da Gama tentou a contratação do zagueiro Dorian. Nesses últimos dias tivemos aí a notícia até do Rafael Tolói. O que isso significa? O Vasco está atento ao mercado, o Vasco está à procura de reforços, e enquanto antes vai pintar aí um zagueirão na nossa colina histórica. Animado, torcedor, com esse ano de 2024 do nosso Vasco da Gama? Esse segundo semestre vem com tudo e, é claro, a gente vai ficar de olho. E falando aqui, inclusive, sobre reforço, o Vasco hoje de Rafael Paiva é um clube que tem reforços em casa, que produz reforços. Isso fica nítido a partir do momento que a gente olha para o nosso elenco e hoje vê um Vasco com o JP à disposição, com o Leandrinho à disposição, com jogadores como Lincoln, o zagueiro, à disposição. Até há poucos dias atrás tínhamos o Estrela, que infelizmente, né, teve que passar por essa cirurgia, mas era um baita de reforço também à disposição do técnico Rafael Paiva. Então o Vasco hoje é uma equipe que tem em casa reforços. Inclusive, né, de acordo aí com informações do GE, o Vasco já utilizou 6 jogadores criados na base durante todo o Campeonato Brasileiro e tende a partir de agora a usar mais. Coutinho, Teixeira e Souza são atletas da base e vão entrar nesse ranking aí de atletas crias sendo utilizados. E outro desses jogadores também é o Bruno Lopes. Bruno Lopes, cria da base Cruz Maltina, atleta aí que chegou ao Vasco da Gama, inclusive, há pouco tempo, apenas 16 anos de idade, atleta que assinou um contrato profissional com o Vasco em março do ano passado, junto, inclusive, do seu irmão Matheus Lopes, que é do Sub-15, um jogador, assim, de muita esperança dentro do Vasco da Gama, um atleta que vestiu a camisa do Azuris do Paraná, inclusive com apenas 15 anos no Azuris, o Bruno Lopes já havia vestido a camisa da equipe profissional do clube paranaense, só para vocês terem noção. Em menos de 10 minutos, informações é que o Bruno simplesmente mudou o jogo, chegou perto de marcar um gol, se não fosse a mão do árbitro no campeonato paranaense. Então, assim, realmente é um jogador diferenciado, um atleta brilhante, um atacante de 1,82 m de altura que entrou, né, no jogo contra a equipe do Corinthians, se destacou muito nas categorias de base, no Sub-17, no Sub-20 e agora vem sendo um nome à disposição do técnico Rafael Paiva. E é claro, meu amigo torcedor, o fato de ser um jogador de 16 anos de idade, que já vestiu a camisa do Vasco profissionalmente, é um dos atletas mais jovens a vestir a camisa do Vasco da Gama em toda a sua história, o mundo faz assim, ó, abre o olho para o Bruno Lopes. E nesse momento, a Espanha está de olho na joia Cruz Maltina. Real Madrid, que há poucos dias atrás, né, comprou o Endrick por mais de 300 milhões de reais. Clube espanhol, o Barcelona, que comprou o atacante Vitor Roque. E agora o jornal AS, que é um jornal espanhol, fala assim através do seu portal.
Bruno Lopes, o Endrick de Vasco da Gama. E no subtítulo diz assim, ó, com apenas 16 anos, o atacante se transformou em uma das sensações, né, do gigante da colina após a sua estreia oficial pela primeira vez, né, contra o Corinthians na equipe profissional. Então, assim, o mundo está de olho em Bruno Lopes. Então é bom o torcedor vascaíno ficar de olho, porque o mundo em breve vai o querer. A gente espera que esse garoto aí, esse cria, esse jovem da base, se destaque muito. Brilhe com a camisa Cruz Maltina e realmente, né, venha fazer história com o nosso Vascão. Pouco animado com o Bruno Lopes. É cria, é diferente, é cracaço de bola. Tá animado com o Bruno? Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? E querendo ou não querendo, o Bruno Lopes é um nome que vai muito sobre o que é o trabalho de Paiva, que é um técnico da base que está utilizando os jogadores da base. E é um trabalho que vai completamente ao contrário do que era o trabalho do técnico argentino Ramon Dias. Se o Paiva usa a base, o Ramon pouco utilizou dos nossos crias. É nítido. É claro, é evidente. Ramon não gostava de usar jovens. Estou criticando o trabalho dele? Não. Estou apenas trazendo à mesa o que é a grande realidade. Ramon, um técnico que saiu do Vasco da Gama muito prestigiado, com o carinho do torcedor, mas que infelizmente na primeira vez que ele foi até a imprensa para falar sobre esse novo momento da sua carreira, ele já começou errando muito e chateando a torcida do Vasco. Ontem foi dia de entrevista coletiva do Ramon Dias, sendo apresentado oficialmente como novo técnico do Corinthians. A gente chegou até a falar com vocês sobre as falas, né, de Ramon Dias, onde ele fala sobre a questão financeira e realmente é triste o que o Vasco financeiramente fez com o Ramon, um baita de um desrespeito o que a instituição Vasco da Gama fez com um técnico argentino e com qualquer outro profissional. A gente não vai aceitar isso. A gente não vai aceitar o que aconteceu com o Ramon. No caso, o Vasco ter, assim, feito. A gente não sabe muito bem, eu vou defender o lado de Vasco. Se o Vasco está falando que o Ramon pediu demissão, porque o Ramon pediu demissão, mas o fato do Ramon não ter ido ao vestiário, não ter ido ao CT, perdão, no dia posterior à sua saída, para se despedir dos atletas por conta do próprio Vasco da Gama, foram muitos erros do Vasco com o Ramon, mas o Ramon não tem condições de hoje ir com o Corinthians falar que foi desrespeitado pelo Vasco, que assim, ele criticou muito o Vasco da Gama e é claro, a gente não vai aceitar essa situação. E ontem, no primeiro dia de Emiliano e Ramon no Corinthians, o Emiliano, ele fala muita coisa também que não me agrada. E aí vai o lado. O Emiliano sempre me tratou muito bem, sempre tive um relacionamento muito legal com o Emiliano, a admiração continua, mas o Emiliano foi questionado sobre o Vasco da Gama. E aí, enquanto aqui, há poucos dias atrás, quando deu uma entrevista ao canal do Dieguinho do Futebolaço, ele disse que em algum momento vai voltar para o Vasco, porque a história dele não merecia voltar assim, se derretendo ao torcedor cruzmaltino. Ontem, ao ser questionado no Corinthians sobre uma possível comparação com o Vasco, ele diz que o momento do Corinthians é muito diferente do momento do Vasco, porque no Vasco era uma equipe que tinha que começar um trabalho do zero. E aí no Corinthians, ele diz que é uma equipe que já tem jogadores diferentes. Ele até cita que no Corinthians há estrutura. Dê uma olhada aí nas palavras de Emiliano Dias para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Assim, acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito ao Vasco da Gama e a tudo que o Vasco também fez por essa dupla. La diferencia yo que es muy diferente, porque la tenía por ahí un chimi que teníamos que arrumar de cero. Y acá tiene una estructura diferente, tiene jugadores diferentes. La cuando llegamos nós, prácticamente con Pablo llegaron 9 jugadores. Aquí es totalmente diferente. La posición es similar, mas hallo que acá tiene otra estructura de Chimi para poder brigar. Ahí estaba, gracias a Dios, pudimos armar un Chimi que a gente pretendía y pudimos brigar y hacer historia como hicimos ahí en Vasco. Y después es trabajo, concentración, ficar todo el mundo junto. Acá no hay llanta, ni Ramón Díaz, ni Emiliano, no hay magia. Acá está todo en el mismo barco, tratar de trabajar y ficar juntos, tanto la torcida, dirigencia como grupo, que sientan confianza y esperemos hacer lo mismo. Primero, a nosotros nos despidieron por Twitter.
creo que todo el país lo sabe, que nosotros hemos salvado a Vasco en una situación muy grave, muy límite. Y tuvimos 3, 4 meses que en ningún momento tuvimos una comunicación de Vasco, ni del presidente, ni 77, de nadie. Mi teléfono no tiene ningún llamado de ningún dirigente de Vasco, después de haber hecho lo que nosotros hicimos por Vasco. Ni un agradecimiento, nada, cero. Pero el fútbol continúa. Y hoy nosotros tenemos que agradecer al presidente y a todos, agradecerle por esta oportunidad, porque Brasil nos gusta el juego, la dinámica, el rebasamiento que hay para 4. Es el único país que retrocede en 4. Y cualquier equipo puede retroceder. Y eso es una presión extra. Entonces, mucha presión, mucha dedicación. Esa presión nos gusta a nosotros. Estos nuevos desafíos nos gustan. Pero que sea bien claro, Vasco nos despidió. Y ni en 4 meses, ni el presidente, ningún dirigente de Vasco me llamó. Y yo soy el entrenador. Y también nos deben dinero del año pasado. Desde el año pasado nos deben dinero. Del contrato pasado nunca nos pagaron, nunca nada. Volto a repetir, torcedor, o carinho, a admiração, o respeito por Ramon Emiliano sempre estarão presentes. Mas acho que tem palavras que talvez não necessitavam ser faladas, né? Ontem, uma entrevista do Corinthians, o porquê lembrar do Vasco, porquê falar de estrutura do Vasco, porquê falar do elenco do Vasco. Não era um clube que ele tanto respeitava, que ele tanto amava? Então, a gente esperasse que permanecesse assim mesmo após um desfecho com o Corinthians. Ele até cita ontem na entrevista, né, que o Corinthians é um clube de reconhecimento mundial. É chato, né, essa situação envolvendo a dupla. Mas enfim, é um novo clube, é um novo momento e a gente já esperava que o quanto antes poderia vir a acontecer e agora está acontecendo. Show, Vascão? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira, e já estaremos aí com live. Hoje é diferente, por volta de 1h30 da tarde, 1h, 1h30, a gente vai estar aqui em live, porque hoje tem sorteio da Copa do Brasil, e a gente vai estar aqui diretamente na live do Fala Gigante, né, cobrindo esse sorteio ao vivo para vocês. Show de bola? Então se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, e como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.